Os Estados Unidos, eles são os grandes financiadores do mundo. E esse é meio que o papel que a moeda de reserva tem que ter, né? Você pega aquele dilema de Triffin e ele fala isso, olha, para uma economia ter uma moeda realmente global, ela tem que ser deficitária, porque isso significa na prática que eles estão exportando dólar. Eu compro mercadoria de todo mundo, eu pago em dólar, né? Compro muito mais do que eu vendo, eu pago em dólar, os países estão sendo abastecidos com dólar. Se ele muda essa dinâmica, não seria um negócio que é contra aquilo que é esperado? Não, Porque afinal vai ter uma escassez de dólar por aí, vamos dizer assim? Mas aí que entra o grande ponto, que é o que eu acho não, é o que estão falando, que é o acordo de Mar-a-Lago, que foi feito para nova implementação, que vai ser como foi Bretton Woods lá atrás. Qual que é a missão dos Estados Unidos? É continuar sendo a moeda de reserva dos lugares e o maior parceiro comercial. Então a gente vai fazer uma coisa, porque eu também não quero o dólar no patamar que está. O dólar está muito valorizado e para os Estados Unidos isso não é positivo. O que esse acordo de Mar-a-Lago fala? Olha, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer acordos com os nossos parceiros e esses parceiros que vão querer a nossa proteção militar, que é o que os Estados Unidos faz hoje, por exemplo, a proteção naval global de comércio é 100% responsabilidade americana. Os piratas do Caribe que estão por aí espalhados, somalianos, eles são protegidos, eles são defendidos pela Marinha Americana. Ela protege todas as rotas comerciais. Você quer minha proteção? Eu estou emitindo aqui bondes perpétuos de 100 anos para inegociáveis, que vai render zero, mas você vai ter que comprar isso daí para pagar pela proteção. Em troca disso, a gente vai ter, eu vou te dar proteção, eu vou continuar sendo a moeda e tem mais uma série de fatores nesse acordo, eles estão tentando implementar isso. Trazer Europa, trazer Pacífico e falar, ó, eu protejo o mar e tudo mais, mas eu vou precisar receber por isso. Com isso eu consigo ampliar meus parceiros comerciais, diminuir algumas dependências de custos meus e vocês vão me financiar através desse bonde que não vai render nada, mas vocês vão ter que deixar em carteira, ele não é negociável. Ah, você não quer fazer o acordo comigo? Beleza, você vai ter as sanções e punições que forem acontecendo e não vai ter minha proteção. O seu cargueiro lá fique à deriva ou coisa do gênero. Então já está saindo algumas coisas sobre isso, já estão tendo algumas discussões e dizem que se isso indo adiante e funcionar, pode ser tão disruptivo como foi Bretton Woods. Interessante. Só colocando o dilema de Triffin aqui, para quem nunca ouviu esse termo, se você tem uma economia que ela é dona da moeda de reserva mundial, ela tem que ser deficitária, tem que importar muito mais do que ela exporta. Ela vai estar espalhando sua moeda pelo mundo. Só que ao fazer isso durante muito tempo, como ela está o tempo todo criando moeda para pagar essa conta que é negativa, então a moeda acaba perdendo valor e uma hora ela deixa de ser a moeda de reserva mundial. Por isso que é um dilema. É isso que se espera desse país, é o que os americanos fazem hoje. Se eles deixam de fazer, alguém teoricamente teria que fazer. Só que eles fazem por muito tempo, uma hora vai dar errado também. Por isso que é um dilema, mas acabei te cortando a raiz. Não, só eu comentar. Nesse momento em que o juro ainda está elevado, você ainda tem uma força relativa do dólar se mostrando. No passado, a gente viu, como você mencionou, em frente a moedas emergentes, ainda mais esse efeito, mas o dólar ganhou força até contra moedas desenvolvidas. E acho que para o futuro a gente vai discutir a intensidade e duração dessa política de tarifas, porque também acho que pode fazer parte da estratégia você ter ali um custo maior nos 2 primeiros anos de mandato, em ajustar a casa, em fazer o que precisa ser feito. Eu acho que vai passar por uma discussão de alguma reforma estruturante um pouco mais intensa, porque talvez para ser discutida ainda esse ano. E a partir do segundo ano em diante, talvez volte aquela política que o Trump vem falando, da desregulamentação, prosperidade das empresas. Isso talvez ali tenha um filme mais favorável, até para ele pensar em reeleição daqui a 4 anos. Então a gente vai discutir muito o que é tarifa de verdade, o que é só bravata, o que vem para ficar, o que é efeito temporário, para a gente conseguir discutir os efeitos de cauda longa. E só uma correção, né? Porque esse acordo de Mar-a-Lago que eles querem fazer é semelhante ao acordo de Plaza que foi feito em 85 com o Japão, França, Alemanha e Reino Unido, que visava enfraquecer o dólar. Porque qual é o objetivo dos Estados Unidos? É desvalorizar o dólar, mas porque daí com isso ele consegue ter mais força na balança dele, com esse déficit comercial, vai se tornando as exportações dele mais competitivas, uma redistribuição dos custos de provisão da moeda de reserva, então alivia o peso econômico dos Estados Unidos, e aí faz os ajustes coordenados com os parceiros, evitando volatilidade extrema no mercado. Em troca, que eu vou te dar proteção. Então, seria essa emissão desses títulos, seria a proteção, por causa que hoje o orçamento bélico americano de defesa é somado, o resto do mundo inteiro não chega no trilhão que ele investe.
A China, que aumentou bem, está com 240 bi por ano de orçamento militar. Isso é um dos pontos que pode vir a ser conversado, porque a gente tem que lembrar uma coisa, a gente até falou ontem isso um pouco lá, quando a gente estava conversando no YouTube. Com esse troca de financiamento de guerra à Europa, matando no peito isso, o déficit da Alemanha vai explodir, o déficit da França já é horroroso, o déficit de vários países são horrorosos. A gente sabe que fiscal fragilizado, a gente vive num país que está com fiscal fragilizado, olha o que está acontecendo, é insustentável. Só que os Estados Unidos têm uma grande vantagem, demanda por dólar. Então, assim, pode funcionar isso daí, eu acho que vai ser bem interessante acompanhar isso, porque já aconteceu no passado e hoje essa dinâmica é muito mais vantajosa para todo mundo. Esse acordo de... Quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar, porque o que eu entendo sobre essas políticas internacionais é que o protecionismo nunca é bom. E no caso, ele vai colocar um monte de tarifas, ou seja, vai aumentar o valor para entrar dentro do país. Então vai ser políticas protecionistas, né? Eu vou pegar esse ponto para a gente voltar nele, mas antes só um adendo sobre esse acordo do Hotel Plaza. Os Estados Unidos, em 71, tivemos aquele fatídico dia, em 15 de agosto de 71, onde o Richard Nixon falou, agora $1 vale $1. Não tem mais lastro em ouro. Acabou. E aí você teve uma inflação muito forte nos anos 70, até a era do Paul Volcker, o presidente do Banco Central, que colocou o juro americano, tipo o que a gente tem de juro no Brasil hoje, levou para o patamar de 2 dígitos. E aí, com a máquina que era os Estados Unidos, o principal país do mundo em termos de economia, pagando 2 dígitos em dólar, cara, sugou a liquidez do mundo inteiro para lá. Uhum. O dólar ficou muito forte contra outras moedas. Tão forte a ponto de atrapalhar a economia americana, porque ninguém conseguia exportar lá com esse preço tão alto. Então foi um acordo para enfraquecer o dólar. E agora a gente tem mais ou menos a mesma dinâmica, o juro muito mais baixo do que lá nos anos 80, mas no patamar de 4% em dólar. Então ele também suga a liquidez, tira investimento de país emergente, por exemplo, e obriga países emergentes, como é o caso do Brasil, a subir bastante os juros. A gente está com a Selic em 13,25 e o dólar está 5,80. Imagina se tivesse em 6%. Cara, estava em R$7 esse negócio. E aí, com as consequências, né? Dólar mais alto, a inflação fica mais alta, vai ter que colocar mais juros, fica ruim para o nosso déficit nominal, porque tem uma conta de juros pesada para pagar, então a gente acaba gastando muito mais do que a gente arrecada e tem todos esses efeitos. Mas pegando da questão do protecionismo, se não tem protecionismo, vários países que hoje são industrializados talvez nunca fossem, né? Porque Sim. não bota uma barreira contra... A Inglaterra são na frente. Se ninguém bota algum tipo de barreira, a França ia ter indústria, ia comprar Sim. tudo dos ingleses. Agora, realmente protecionismo, se você pega principalmente os economistas liberais, eles falam, cara, consequências muito negativas do ponto de vista de alocação de capital. Porque os Estados Unidos não compram as coisas da China porque todo mundo acha o Xi Jinping mega simpático, né? Por conta disso. É porque compra é o que é mais mais barato. Uhum. E aí, se você vai e coloca uma barreira para deixar mais caro, e agora vai ter gente criando as fábricas lá para fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, por conta dessa barreira, que antes não conseguia ser tão competitivo, você está tirando esses caras de outros setores que eles podiam estar trabalhando, que existiriam sem barreira, para colocar o cara num setor que só vai existir por conta da barreira. Então, será que é a melhor alocação de capital a ser feita? E se protecionismo fosse realmente tão bom assim, não era só para um país fazer contra o outro, era para São Paulo fazer contra o Rio de Janeiro, Sim. e depois o São Bernardo do Campo contra Santo André, e aí no limite os bairros, até no limite, né, levando até o ridículo, é a gente não comprando nada do outro. A gente faz um hambúrguer em casa, eu planto trigo, você cria o gado. Que não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum, né? Mas, realmente, as consequências do protecionismo podem ser negativas. Mas Vocês tem, acham? tem um Diga. ponto também, né? A China, por exemplo, que é a grande beneficiada, o que ela fez no passado e que ela vai tá fazendo de novo agora? Ela desvaloriza a moeda dela. E aí ela tira um Entendi. pouco dos efeitos. Ela diminui né? o protecionismo dos outros, desvalorizando a moeda. E quem manda na moeda lá na China é o Xi Jinping. Ele Sim. põe o fixo onde ele Ele faz quiser. o que ele quiser, na real. Você né? não consegue entrar lá dentro da China e negociar a moeda, nem ninguém de fora da China. Por isso que o mercado chinês para o estrangeiro é em Hong Kong, o que não afeta o fixing da moeda chinesa. Então, assim, o protecionismo chinês, ele existe através da moeda. O governo fala, não, a moeda vai valer Manipula o tanto câmbio. agora. E aí, vê, quem paga essa conta? É o chinês que caiu pro exterior e agora, cara, tá planejando a viagem, pô, a moeda caiu pra caramba. Sim. O que acontece aqui no Brasil também, né? A gente. Acontece aqui no Brasil também. Sempre. Mas eu tem queria essa saber vontade do Trump de proteger alguns setores estratégicos, a parte manufatureira é um grande ponto de atenção, trazer mais empregos para esse setor. Ele tinha também ali muitos compromissos de campanha, gente que ajudou a financiar a campanha do setor de óleo e gás, então ele
tem uma certa contrapartida com esse segmento de trazer investimento para o setor. Tem até aquela promessa agora do plano 333, né, que tentar promover um crescimento de 3% do PIB, com uma produção de barril de petróleo que sobe para 3 milhões por dia e um déficit que cai para 3%. Isso. Então, Quanto que tá o déficit hoje total lá? Esse é o déficit nominal já. Isso. Nominal. Tá. É quase 6, quase seis. É quase Pô, ele vai 6. cortar pela metade, então. pelo menos o objetivo que se tenha a priori. Então, eu acho que tem... Ele falou muita coisa sobre questão de AI. Hoje, a China já é o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento do mundo, que mais emite patentes, que mais está investindo em inovação. Então, os Estados Unidos não quer estar atrás disso. Então, cria-se um certo protecionismo para continuar na vanguarda desse desenvolvimento. Obviamente pode ter efeitos de longo prazo, se o protecionismo vai para muitos segmentos e de forma irrestrita, mas acho que a preocupação é uma soberania nacional acima de tudo, né?